Johnny Depp. Você vai conhecer a origem, a música, o estrelato, a fama, as mulheres, os problemas, as controvérsias e os eventos que nos trouxeram até aqui. De trás pra frente, uma biografia que vai revelar além da queda e um possível recomeço de Johnny Depp. Hey pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da saga Johnny vs Amber Heard. Exatamente, é a continuação, na verdade é a continuação da saga, mas é o começo da biografia do Johnny Depp. Exatamente, já foi algo que eu sugeri no penúltimo episódio, que foi a biografia da Amber, e vocês pediram em massa. Eu recebi até várias mensagens de outras redes sociais das pessoas pedindo essa biografia, e eu trouxe aqui pra vocês. Foi uma pesquisa muito extensa, porque a carreira do Johnny é muito grande, é maior do que a da Amber Heard, ele tem mais idade, fez mais coisas, então tem todas essas questões. Por isso, como o material, o roteiro ficou gigante, eu optei por dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Eu não me importo que o vídeo tivesse 2 horas, mas para facilitar o processo de edição e para fazer com que o vídeo não demorasse tanto, para que chegasse até vocês, eu tive que dividir para a gente pensar na melhor de todas as possibilidades, até porque tem já outros vídeos que precisam sair logo após o fim desse aqui, da biografia no caso, que é a entrevista que a Amber Heard deu pro Today. Então eu vou analisar eu vou trazer toda a entrevista, eu vou transcrever tudo, vou narrar do jeito que eu sempre faço, e aí eu vou analisar ponto a ponto do que ela está falando. Então vai ser exclusivo, inclusive vai ser chocante essa entrevista aqui no canal, ok? Eu também rapidinho quero comentar algo que eu acho que é importante não deixar passar, que é essa temática de contar crimes e que acabou se estendendo através do Gustavo Report e de outras esferas que surgiram aqui no canal, está completando um ano. Na verdade completou no dia 7, mas eu acho que eu consegui me encontrar exatamente no conteúdo que eu gostaria de passar, nas análises que eu gostaria de fazer, num conteúdo muito mais abrangente do que eu fazia antes, que era os vídeos mais específicos sobre temas psicológicos e etc. A ideia da biografia da Amber era porque eu queria realmente mostrar um padrão ali na carreira dela. Então eu tinha inicialmente pensado em trazer a carreira dela lá dentro daquele episódio da especialista, que foi testemunhar que a carreira da Amber era um sucesso e etc. E eu acabei deixando de fora daquele episódio porque eu vi que o episódio ia ficar astronômico o tempo. E então surgiu a biografia dela e deu tudo certo, e agora nós estamos aqui na biografia do Johnny Depp. Então as emoções serão fortíssimas, eu vou trazer uma análise no final muito tensa, tá? Vai ser uma análise assim, lembrando que não é uma análise independente, baseada apenas no que será exposto aqui, é uma análise baseada em todas as informações que eu absorvi desde que eu comecei a cobrir esse caso, ou seja, o comecinho de tudo, a linha do tempo original, a saga do julgamento. Então, até este ponto, eu consegui estabelecer um padrão muito interessante, e com a biografia dele eu consegui explanar muitas questões que eu vou trazer aqui na análise para vocês. E eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo através do Valeu Demais, do Pix, ou de outros mecanismos aqui, principalmente começando a Ângela Carmen, que está sempre aqui, a Carla Moraes, a Elisângela Correia, a Fabiana Bezerra, a Josi Martins, a Carla Alencar, a Ludmila Leal, a Margarete Ritzer, a Mariane Moura, a Sandra Nerice, a Soraya Garcia, a Sally Han. Também temos a Cici Nuno e a galera que fez pelo Pix, que foi a Daniele Carvalho, a Isaura de Fátima, a Kelly Cristina, a Giovana Camargo e a Gisele Guimarães. Eu agradeço muito a contribuição de vocês, é muito bem-vinda e fortalece os trabalhos aqui no canal. Lembrando que se você é novo aqui, você pode se encontrar através das playlists aqui, que são super organizadas, estão aparecendo aqui pra você. Você pode encontrar no seu computador ou no seu celular, tem a aba playlists, ou então você encontra os links fixados no primeiro comentário ali. Todas as minisséries e séries que nós temos aqui, inclusive os episódios anteriores dessa saga. Não deixe de conferir a biografia da Amber se você não assistiu. É uma biografia chocante, eu acho que é um dos melhores trabalhos de análise que eu fiz, está ali também.
sem contar as outras atrações que temos aqui. As Mulheres do Presidente, você precisa conferir essa minissérie. Eu tenho desafiado as pessoas e eu tenho recebido feedbacks muito positivos quando eu lanço a seguinte questão: se você assistir o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar no mais recente. Exatamente, as pessoas têm me mandado mensagens no Instagram: olha, eu não acreditei, eu estava deixando pra lá, mas quando você fez esse desafio eu fui ver, fui conferir pra saber se era isso mesmo, e realmente é. A história é fantástica, é sem precedentes, é uma história diferente de tudo que você está acostumado a ouvir, porque envolve gente poderosa e envolve mulheres que eram vítimas de verdade, tá? E outras pessoas também. Então confira, é um trabalho muito bonito, são pessoas que realmente merecem ter suas histórias contadas da forma como as coisas aconteceram na época, tá bom? Também temos as outras atrações aqui, a Elizabeth Holmes, o inimaginável golpe no Vale do Silício. Essa história, assim, é absurda. Eu acho que essa é uma das histórias que mais gera indignação aqui no canal. Temos também a falsa herdeira, a minissérie psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, Na Mira de Incendiários, e os episódios da série Na Mira de Casos Criminais. Assista o caso Quando o Estranho Chama. Tem muita gente chegando no canal e eu quero te indicar esse caso. Quando o Estranho Chama, você precisa assistir essa história do homem e da babá no andar de baixo. Você precisa conferir, esse caso é berrante. E também a nova atração aqui do canal, 24 Horas na Mira, com as atrações Sob a Bandeira do Céu e A Escada. Você vai ficar sem fôlego e não vai conseguir parar de assistir até chegar no último episódio. Nós vamos começar a biografia do Johnny Depp agora. John Christopher Depp II nasceu em 9 de junho de 1963 em Woodsbury, Kentucky, e é o caçula de 4 filhos da garçonete Beth Sue Palmer e do engenheiro civil John Christopher Depp. A família do Johnny mudou-se frequentemente durante sua infância e eventualmente se estabelecendo em Miramar, na Flórida, em 1970. Essas constantes mudanças afetaram profundamente o Johnny e ele se sentia bastante deslocado em estar constantemente em mudança. O Johnny é descendente principalmente de ingleses, com alguma ascendência francesa, alemã e irlandesa. Posteriormente, ele diz também que tinha uma ascendência americana. No julgamento, veio à tona que a mãe dele era extremamente violenta, agressiva, tanto com os filhos e com o próprio marido, que era vítima de violência doméstica, não se defendia e nem retribuía a violência que sofria por parte da esposa. Ela zombava das deficiências dos filhos, humilhava e fazia com que o marido afligisse os filhos fisicamente sem qualquer motivo. Embora ela dizia, por exemplo, olha, o Johnny fez tal coisa. Aí o pai ia e disciplinava o Johnny com base na informação da esposa, para depois descobrir que o Johnny não havia feito nada e que a esposa havia mentido. Seus pais se divorciaram em 1978, quando ele tinha 15 anos. Na verdade, o pai do Johnny não aguentou mais e saiu de casa. E ele disse para o Johnny, olha, agora você vai ser o homem da casa. Isso machucou profundamente o Johnny e alguns anos antes ele já havia começado a tomar as pílulas da mãe para escapar do horror familiar. Seus irmãos saíram de casa um a um até que restou apenas ele. Sua mãe mais tarde se casou com Robert Palmer, a quem o Johnny chamou de inspiração em uma entrevista na década de 2010. A mãe do Johnny lhe deu uma guitarra quando ele tinha 12 anos e ele começou a tocar em várias bandas, e então ele abandonou a Miramar High School aos 16 anos em 1979 para se tornar um músico de rock. Ele tentou voltar para a escola 2 semanas depois, mas o diretor disse ao Johnny, olha, sai da escola e segue seu sonho de ser músico. Então em 1980 o Johnny começou a tocar em uma banda chamada The Kids, e após um modesto sucesso local na Flórida, a banda se mudou para Los Angeles em busca de um contrato de gravação, mudando seu nome para Six Gun Method. Além da banda, o Johnny trabalhou em vários empregos, como telemarketing. Em dezembro de 1983, o Johnny se casou com a maquiadora Lori Ann Ellison, a irmã do baixista e cantor de sua banda The Kids. Em dezembro de 1983, o Johnny se casou com a maquiadora Lori Ann Ellison, a irmã do baixista e cantor da banda. Então, os integrantes do The Kids acabaram se separando antes de assinar um contrato de gravação em 1984, e o Johnny começou a colaborar com a banda Rock City Angels.
E ele coescreveu a música Mary, que apareceu no álbum de estreia da Geffen Records, e o álbum intitulado Young Man's Blues. Depois, o Johnny e a Alison acabaram se divorciando em 1985. Porém, continuando aqui em 1984, quando Johnny se mudou para Los Angeles com a banda, ele tinha 20 anos. Depois que a banda se separou, a esposa do Johnny, a Lori, apresentou o Johnny ao ator Nicolas Cage, que ainda não era uma celebridade. E então eles se tornaram amigos de bebida e o Nicolas falou pro Johnny, olha, você podia tomar. Nesse ponto, o Johnny estava preenchendo inscrições em locadoras de vídeos, lojas de roupas, apenas para conseguir dinheiro suficiente para bancar seu aluguel. E aí o Nicolas disse, olha, eu posso te apresentar para o meu agente, porque eu acho que você é um ator. Você pode ser um ator. E o Johnny disse que encontraria qualquer um e faria qualquer coisa nesse momento. Ele precisava de dinheiro. Aí o Nicolas ajudou o Johnny a fazer uma audição com Wes Craven, diretor do filme A Hora do Pesadelo. Inclusive, eu quase trouxe a biografia do Wes Craven aqui, porque tem um incidente ligado à Hora do Pesadelo, mas eu acabei estou segurando até hoje por conta de tempo. Mas se vocês quiserem, é muito interessante a história desse homem, principalmente a origem dele. O Wes Craven já apareceu muito bem aqui no caso do Danny Rowland, que gerou a franquia Pânico, então lá conta mais detalhes sobre como se desenvolveu o filme, então quem quiser pode conferir. E o que acontece? O Johnny fez o teste para participar de A Hora do Pesadelo. E ele não tinha experiência como ator. E ele acabou agindo por acidente, segundo suas próprias palavras. E ele relatou que, como conseguiu chamar a atenção da filha do Wes, foi-lhe dado papel e ele então interpretou o namorado da personagem principal do filme, que é a Nancy. Só que o papel do Johnny, o rapaz, acaba sendo uma das vítimas do Freddy Krueger. Eu fui dar uma olhada, porque ele interpreta o Glenn. E a forma como ele parte do filme é uma das mais chocantes. Eu fui pesquisar para ver como aconteceu. Eu não vi a cena, eu vi em fotos, mas porque eu nunca quis ver esse filme. Mas é horrível. Ele é sugado da cama, assim, é uma cena apavorante. E foi acho que das cenas mais chocantes de todo o filme, inclusive da franquia toda, A Hora do Pesadelo. Ele interpreta o Glenn como o quarto personagem na ordem de importância do elenco. Esse filme custou $1 milhão e arrecadou 57 milhões, um sucesso estrondoso para a época. A Hora do Pesadelo se tornou um sucesso ainda maior ao longo das décadas seguintes por conta do Freddy Krueger, que se tornou um ícone monstruoso do horror. Esse filme teve inúmeras sequências, 7 para falar a verdade, e mais um remake em 2010. Embora o Johnny tenha dito que não tinha nenhum desejo de ser ator, ele foi escalado para outro filme, ganhando o suficiente para cobrir algumas contas que sua carreira musical deixava de conseguir financiar. Ele também ficou impressionado pelo quanto ele conseguiu ganhar em uma semana, comparado a um mês de trabalho em um serviço tradicional. E então a gente chega em 1985, e neste ponto ele estrela seu primeiro filme, a comédia Férias do Barulho. E esse longa acaba não se destacando nos cinemas, apesar do orçamento ser desconhecido. Ele arrecadou apenas $331 mil. Eu fui dar uma olhada e o Johnny disse que, em parte, a culpa do fracasso da bilheteria é resultado da má distribuição e do péssimo marketing que o estúdio fez em cima do longa. Aí, em 1986, o Johnny consegue um papel menor no filme de guerra Platoon. Ele é o 11º na ordem de importância do filme, e esse filme foi bastante premiado, conquistando 88% de aprovação e mais uma série de estatuetas como o Oscar de melhor filme. Ele teve um orçamento incrivelmente baixo de 6 milhões e gerou uma receita de 138 milhões de dólares. Até esse momento, Johnny já havia feito uma aparição em um episódio de uma série de TV e um filme para TV chamado Queimando-se Lentamente, num personagem sem muita importância. Então, em 87, ele engata como a estrela da série Anjos da Lei. Essa série se concentra em um esquadrão de policiais disfarçados de aparência jovem, investigando crimes em escolas, faculdades e outros locais de adolescentes. A estreia da série ocorreu na primavera, junto com outras duas produções da Fox,
que em 9 de outubro de 1986 se tornou a tentativa mais bem-sucedida de uma quarta rede de televisão nos Estados Unidos. A excelente audiência de Anjos da Lei fez com que a série se tornasse o primeiro sucesso da emissora, que havia acabado de entrar no mercado. A série forneceu uma faísca para a carreira do Johnny Depp, ganhou reconhecimento nacional como um ídolo adolescente. Apesar de ter achado esse status irritante, o Johnny ganhou $45 mil por episódio, e esses episódios eram gravados semanalmente. Então era um episódio gravado por semana, mais ou menos na faixa de 22, 24 episódios por temporada. Então ele ganhava $45 mil por semana durante 22, 24 semanas. Ele seguiu na produção até a quarta temporada, que chegou a 81 episódios. Só que nesse ponto a série já estava sofrendo desgaste e a audiência estava caindo. Então a Fox cancelou a série e depois eles decidiram renovar para uma temporada final de 22 episódios, só que não seriam exibidos na Fox. Para quem entende um pouco da TV americana, sabe que essa ação é bizarra e inacreditável. Só que a ação da Fox foi na verdade o seguinte: nos Estados Unidos existe um censo chamado syndication, que é a prática de locação do direito de transmissão de programas de televisão para várias emissoras de TV sem passar por uma rede de transmissão. Tipo uma afiliada que quer passar uma série na sua região. Então, se você mora em uma cidade da Bahia, uma cidade pequenininha, e lá tem uma emissora local, eles compravam os direitos da série e transmitiam os episódios, sem estarem ligados diretamente à emissora mãe. Como esses jornais locais que temos em várias redes aqui do Brasil. Só que para entrar nesse esquema de syndication, a atração precisa ter pelo menos 100 episódios. Então, esses programas bem-sucedidos em distribuição podem cobrir os custos de produção e gerar lucro, mesmo que a primeira exibição do programa não tenha sido lucrativa através dos comerciais, já que para que haja muita propaganda, a audiência precisa ser boa. Então, como a série tinha 80 episódios, precisava de mais 20 para fazer parte desse censo. Só que aí o Johnny e o outro ator principal, falaram: não, aqui já deu, foi bom trabalhar com vocês, tchau. Então a Fox encomendou essa quinta temporada e ela foi gravada e exibida por aí e depois foi lançada em DVD sem o Johnny Depp e o outro ator. Então em 1989 o Johnny aproveitou todo esse sucesso, essa imagem positiva que ele tinha para focar na carreira de cinema. E então, em 1989, o Johnny tinha 25 anos e ele foi preso e detido por 3 horas numa quarta-feira depois que a polícia respondeu a uma reclamação de uma festa barulhenta em um hotel. Isso em Vancouver. Então, segundo os relatórios que eu li, o Johnny agrediu segurança durante uma briga. E os telefones no saguão também foram danificados depois que a segurança pediu que um grupo de pessoas deixasse o hotel. O Johnny foi liberado com a promessa de comparecer no tribunal em 12 de abril. Então, em 1990, o Johnny encabeça Chora Bebê. Apesar desse filme ser muito bem avaliado pela crítica, com 74% de aprovação, a bilheteria não despontou tanto e chegou a apenas 12 milhões, tendo custado 8. Porém, com o passar dos anos, esse filme se tornou cult e virou até peça da Broadway. E ainda nesse mesmo ano, o Johnny Depp aparece no filme do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura, interpretando o personagem título. Vamos entender um pouquinho dessa produção, que é um dos filmes mais renomados da carreira do Johnny Depp. A gênese de Edward Mãos de Tesoura veio de um desenho do então diretor adolescente o Tim, que refletia seus sentimentos de isolamento e incapacidade de se comunicar com as pessoas ao seu redor no subúrbio de Burbank. Então, o desenho que ele fez mostrava um homem magro e solente com lâminas longas e afiadas no lugar dos dedos. O Tim Burton afirmou que muitas vezes estava sozinho e tinha problemas para manter amizades. Eu encontrei declarações que ele havia dito que tinha a sensação de que as pessoas tinham essa vontade de deixá-lo em paz por algum motivo, só que ele não sabia exatamente o porquê. Durante a pré-produção de um filme anterior, o Tim Burton contratou uma jovem chamada Caroline Thompson. Ela era uma romancista e ele solicitou que ela escrevesse o roteiro de Edward Mãos de Tesoura como um roteiro de especulação. Roteiro de especulação é um roteiro que não foi encomendado ou solicitado por um estúdio. Geralmente é escrito por um roteirista que espera ter o seu roteiro escolhido e eventualmente comprado por um produtor, produtora ou eventualmente um estúdio. O Tim Burton ficou impressionado com o romance da Caroline, que ela chamou de Firstborn,
que era sobre um bebê que teve sua vida interrompida pela mãe, de propósito na barriga, que eu não posso falar a palavra aqui. E aí, o Tim sentiu que essa história tinha os mesmos elementos psicológicos para retratar a história do Edward, porque eram detalhes importantes e muito pessoais sobre uma gravidez interrompida que voltou à vida. A Caroline Thompson disse que escreveu Mãos de Tesoura como um poema de amor para o Tim Burton, chamando-o de a pessoa mais articulada que ela havia conhecido. Só que ela não conseguia juntar o que ela sentia em uma única frase. Então, logo após a contratação oficial da Caroline, o Tim começou a desenvolver o Edward com a Warner Bros. Ele já havia trabalhado com o estúdio em 2 filmes anteriores. No entanto, dentro de alguns meses, a Warner vendeu os direitos do filme para a Century Fox. E a Fox concordou em financiar o roteiro da Caroline, enquanto dava ao Tim total controle criativo. Na época, o orçamento do projeto ficou em cerca de 8 a 9 milhões de dólares. Então as atrizes Winona Ryder e Diane West foram escaladas para o elenco. Já o Tim teve um caminho em relação a quem escolher para sucumbir o papel de Edward. E vários atores foram considerados, incluindo o Tom Cruise. Eles chegaram a conversar, o Tim e o Tom, e ele disse que foi interessante e que chegaram até a se aproximar de um acordo. Só que aí surgiram muitas perguntas, porque o Tom pediu que o final do filme fosse mais feliz. E aí não deu certo. Aí o Tom Hanks rejeitou o papel e o Gary Oldman também. O Tom Hanks recusou por causa de um filme que foi um fiasco que ele havia feito anteriormente, chamado A Fogueira das Vaidades. E o Gary Oldman achou a história muito absurda. Aí o Jim Carrey foi considerado também, e depois John Cusack. E os nomes continuaram com William Hurt, Robert Downey Jr. e até mesmo o Michael Jackson manifestou interesse. Só que aí ninguém quis conversar com o Michael Jackson, o Tim Burton não quis falar com ele. Aí olha só que interessante, o Tim Burton não estava familiarizado com a performance popular do Johnny Depp em Anjos da Lei. Só que quando ele soube do Johnny Depp, ele disse: é você vai ser o meu ator. Johnny Depp relatou na época que quando ele recebeu o roteiro, ele chorou muito, ele amou a história, encontrou conexões pessoais e emocionais com o enredo. E então, em preparação para o papel, ele assistiu muitos filmes do Charlie Chaplin, que eram um cinema mudo, então ele queria criar essa simpatia sem que houvesse diálogo. E os executivos da Fox estavam muito preocupados com a imagem do Edward, que é uma imagem assustadora. Então eles tentaram manter as fotos do Johnny Depp, caracterizado como personagem, em trajes completos, em segredo, até o lançamento do filme. Esse romance fantasia se tornou um dos personagens mais marcantes da carreira do Johnny Depp. O filme recebeu 90% de aprovação crítica e arrebatou 86 milhões de dólares em bilheteria, enquanto custou apenas 20. O Johnny Depp também recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. E olha só que interessante, a Winona Ryder, que é a co-estrela desse filme, desenvolveu um romance com o Johnny Depp e eles ficaram juntos por 4 anos, de 1989 a 1993. Os dois também chegaram a engatar o noivado e o Johnny chegou a fazer uma tatuagem no braço, essa tatuagem que foi muito polêmica durante o julgamento, com o nome da amada. E vale mencionar que antes disso, ele chegou a ficar noivo das atrizes Jennifer Grey e Sherilyn Fenn. Então, em 1993, o Johnny Depp se tornou coproprietário da boate The Viper Room. Então vamos lá. The Viper Room é uma boate local de música ao vivo localizada na Sunset Strip em West Hollywood, lá na Califórnia. E era parcialmente propriedade do Johnny e de outras pessoas também. Um dos proprietários também era o ator Sal Jenko, que também havia estrelado Anjos da Lei. Esse clube ficou conhecido por ser um ponto de encontro da jovem elite de Hollywood. Porém, há muitas tragédias que marcaram esse lugar. No Halloween de 1993, o ator River Phoenix, que era irmão mais velho do também ator Joaquin Phoenix, acabou perdendo a sua vida por conta de uma overdose. O Johnny estava entre os funcionários e clientes da Viper Room que assistiram o River perdendo a sua vida na calçada, do lado de fora do clube.
ele tinha apenas 23 anos. No início de 1995, o cantor e ator australiano Jason Donovan sofreu uma convulsão induzida por substâncias que ele usou no clube, só que ele acabou sobrevivendo. E aí, em novembro de 1997, o astro de rock australiano Michael Hudson fez sua última apresentação pública na Viper Room uma semana antes de tirar a própria vida. Esses são uns dos incidentes mais notórios durante essa passagem do Johnny Depp como coproprietário do clube. Acontece que há um mistério aqui, um crime aparente que capturou o interesse da comunidade e da polícia local da Califórnia. É o misterioso desaparecimento de Anthony Fox, que sumiu sem deixar rastro por volta do Natal de 2001. E Anthony Fox era o sócio da boate. Vamos entender um pouco a história toda. As autoridades de Los Angeles nunca tomaram medidas contra as pessoas que vendiam as substâncias no Viper Room. Tecnicamente, eles permitiam que essas pessoas operassem com impunidade e permaneceram assim durante décadas. Mas então aconteceu o caso legal que surgiu no final da década, que foi o processo do Anthony Fox, alegando que o Johnny Depp e outras 4 pessoas, no caso outros 4 sócios, haviam conspirado para desviar os lucros da boate. Enquanto os advogados de ambos os lados lutavam pelo processo, 2 coisas aconteceram. O Johnny Depp se mudou para a França e o Anthony Fox desapareceu em 19 de dezembro de 2001. Ele sumiu junto com a sua caminhonete e um calibre 38. Parecia estranho para alguns que o Anthony Fox, pai solteiro de uma filha a quem ele era profundamente dedicado, simplesmente desaparecesse por conta própria. Principalmente porque parecia que ele iria vencer sua batalha legal com Johnny Depp, pelo menos o que foi vinculado na época. Essa parte do Anthony estar vencendo a batalha legal é o que uma fonte diz, nós já vamos chegar na outra. No caso do Johnny Depp, que foi para a França, ele conheceu uma mulher com quem acabou começando uma família. Sim, eu estou falando da Vanessa. Então, Johnny e a Vanessa estabeleceram uma vida nova no país natal dela. E aí, os advogados do Johnny Depp resolveram discretamente o processo. Eles transferiram os interesses, no caso, o poder do Johnny, as ações que ele tinha ali, tudo que era incluído, que estava nas mãos dele em relação à boate, para a filha do Anthony. E depois ela mesma revendeu, ela não quis ficar com isso. Aí a investigação prosseguiu como? Em 6 de janeiro de 2002, o caminhão do Anthony foi encontrado abandonado na Chestnut Street, em Santa Clara, lá na Califórnia. Ele deixou para trás vários milhares de dólares em uma conta bancária que permaneceu intocada. Declarações obtidas e entregues ao Departamento de Polícia de Ventura, que estava cuidando do caso de pessoas desaparecidas em perigo, sugeriram que o desaparecimento do Anthony pode ter sido conhecido por sua mãe, que acabou levando o segredo para o túmulo quando faleceu em março de 2004. A investigação também descobriu potenciais inconsistências no testamento da rica mãe dele, a Maude. Ela fez esse testamento antes de partir, e é agora que a gente vai olhar isso a fundo. Porque na época, rumores abundavam que o Johnny tinha uma mão no desaparecimento do Anthony, e muitas pessoas especularam que o Anthony havia sido ceifado e enterrado no porão do clube. Só que acontece que o Anthony Fox era um cidadão britânico e tinha um passaporte britânico. A sua família era rica e tinha ligações reais. Seu avô era um renomado botânico que aconselhou a família real britânica sobre o plantio de árvores nos terrenos do palácio e chegou a plantar hectares na floresta intocada do National Trust. A mãe do Anthony era proprietária de um apartamento em Kensington, uma das áreas mais exclusivas de Londres, repleto de antiguidades e obras de arte raras e caras. Antes do Anthony Fox desaparecer, ele tinha se mudado para o Reino Unido. E a mãe dele estava desaprovando o seu estilo de vida. Só que fontes afirmaram que ele ainda era um filho favorito. Aí, ao longo dos anos, a Maude, a mãe dele, o salvou de dificuldades financeiras em várias ocasiões. E uma fonte também revelou que ela o ajudou a fabricar uma lista de devedores fictícios para forjar
um pedido de falência. Também parece que nenhum dos parentes britânicos do Anthony foram interrogados pela polícia californiana após o desaparecimento dele. E se a polícia tivesse feito um contato, eles teriam descoberto que a Maud, a mãe, recebeu uma carta do seu filho na época do seu desaparecimento. Ela revelou isso à família quando lhe disseram que ele havia desaparecido. Só que ela se recusou a divulgar o conteúdo da carta. Na época, ela teria lamentado que não o ajudou mais. Os membros da família entenderam que isso significava que ela gostaria de ter lhe dado mais dinheiro, como já havia feito anteriormente. Então, nessa investigação conturbada, veio à tona que o Anthony era um homem repleto de turbulências financeiras e ele era irracional e também excêntrico. Em dezembro de 2001, ele deveria testemunhar no processo contra o Johnny Depp, a quem ele acusou de pegar os lucros lá da Viper Room. Porém, uma outra fonte diz o oposto da fonte que eu relatei primeiro. Essa fonte diz que o processo seria arquivado e que o Anthony não estava com nenhuma chance de vencer essa batalha. E é tão interessante que o advogado do Anthony Fox mais tarde entrou com uma penhora contra o seu espólio para recuperar os seus honorários. Enquanto a família do Anthony no Reino Unido estava aceitando o desaparecimento dele, sua filha foi rapidamente removida da casa que compartilhavam e ela ficou sob custódia temporária de um representante legal. Aí a secretária eletrônica que tinha na casa e estava cheia de mensagens que poderiam conter alguma pista nunca foi recuperada. E é aí que a gente tem uma reviravolta, porque o Fox foi potencialmente avistado em dezembro de 2001. Isso foi relatado pela ex-esposa dele, a Judith, cujos detalhes foram revelados a um detetive que estava investigando o caso quando ele foi atrás dela para interrogá-la. A Judith afirmou que viu Anthony em uma livraria da Barnes & Noble em Montclair, também na Califórnia, em junho de 2002. Ela estava sentada em uma cadeira lendo um livro e então ela viu um homem. E esse homem tinha um olhar de terror no rosto. E então, quando ele viu que ela viu, ele se levantou e saiu correndo em direção à saída. E aí ela foi atrás dele e o viu entrar em um pequeno carro Honda branco e ela conseguiu seguir esse carro por vários quarteirões, anotando a placa. Ela relatou à polícia na época e ela disse, olha, aconteceu isso e passou o número da placa. Só que a polícia não quis nem saber. E aparentemente o carro estava registrado em nome de uma mulher. E a Judith contou outra informação interessante. Anteriormente, quando o Anthony teve problemas financeiros, ele disse a Judith que deixaria os Estados Unidos e retornaria ao Reino Unido. E aí ele iria encenar o seu próprio sequestro. E então ele cortou o contato com ela, destruiu seu apartamento e desapareceu. Eventualmente, algumas semanas depois, ela o rastreou até a casa de uma mulher. E aí, ele foi encontrado novamente. Só que dessa segunda vez que ele desapareceu, ele nunca foi encontrado. E a Judith suspeitava na época que ele poderia ter feito algo semelhante. Uma fonte que foi abordada pelo detetive do caso descreveu que o Anthony também era um homem perfeitamente feliz e que ele não se importava com luxos, que ele poderia viver muito bem em uma rede dentro de um trailer. Essa investigação acabou ficando arquivada, o caso nunca foi resolvido e isso levantou grandes questões sobre como a herança que o Anthony deveria receber com o falecimento da sua mãe, quem iria tomar posse, porque documentos descobertos no Reino Unido mostraram que quando a mãe dele perdeu a vida em 2004, ela deu vários presentes em dinheiro, joias e móveis para seus parentes. Uma sobrinha, que também foi executora do testamento, recebeu 100 mil euros em dinheiro, enquanto o outro filho, Charles, recebeu 55 mil euros. O testamento foi escrito em junho de 2003 e o desaparecimento do Anthony foi reconhecido nesse testamento. E então ela deixou para ele um imóvel e meia parte da propriedade residual, o que equivaleria a cerca de 350 mil euros. E esse testamento afirmava que caso ele não aparecesse dentro de 2 anos após o falecimento dela, sua parte deveria ser mantida em custódia
da sua filha. Como ela faleceu em 2004, não está claro se esses desejos foram executados. Com esse mistério esclarecido, a gente chega no próximo filme do Johnny Depp, que foi Um Sonho Americano. E é aquele filme que a crítica adora, com 87% de aprovação. E ele foi filmado em 91 e demorou anos para chegar nos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, a distribuição foi bem limitada e a bilheteria ficou apenas com $112 mil. No mesmo ano, Johnny apareceu em outro projeto que recebeu excelentes críticas, que foi Benny e John, Corações em Conflito. A aprovação chegou a 76%. E apesar do orçamento ser desconhecido, esse filme teve uma bilheteria de 30 milhões. E o filme continuou se destacando nos anos posteriores. No terceiro projeto desse ano, o Johnny estrela o filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. E a co-estrela desse filme é o Leonardo DiCaprio. Essa produção recebeu 90% de aprovação crítica, só que foi uma bomba nas bilheterias. O filme arrecadou 10 milhões enquanto custou 11. Porém, o Leonardo DiCaprio, que tinha 19 anos na época, recebeu uma indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante pelo trabalho. Inclusive, muitas críticas afirmaram que o Leonardo conseguiu ofuscar o Johnny pela sua excelente performance no filme. Em 1994, Johnny Depp retoma a parceria com Tim Burton, do filme Ed Wood. Esse filme pegou apenas 5,9 milhões em bilheteria, enquanto custou 18 milhões. Foi um fiasco financeiro. Porém, foi um fenômeno nas críticas, beirando a 93% de aprovação. O Johnny recebeu uma segunda indicação ao Globo de Ouro por conta da sua performance. E entre 1994 e 1998, ele teve um relacionamento com a modelo inglesa Kate Moss. Nesse período, ele também foi preso na cidade de Nova York em 1994, depois de causar danos significativos no seu quarto de hotel no Denmark, onde ele e a Kate haviam se hospedado. As acusações foram retiradas contra ele depois que ele concordou em pagar $9.767 em danos. E aí, em 1995, ele co-estrela outro filme, Dom Juan de Marco. Ele não é o principal ator, ele é o segundo na ordem de importância do elenco. Porém, o personagem dele é quem tem destaque na capa. E mais uma vez a crítica é extremamente afável, concedendo 72% de aprovação. O filme custou $25 milhões e foi um sucesso moderado, de 69 milhões nas bilheterias. O segundo longa desse ano é o Dead Man, um filme faroeste que custou 9 milhões e arrecadou apenas 1. Esse foi um outro projeto artístico do Johnny Depp e conseguiu também 70% de aprovação da crítica. Então já deu para perceber que durante esses anos os projetos dele se destacavam muito entre a crítica. Depois, o Johnny pode ser visto no suspense político Tempo Esgotado. Esse filme aqui foi um passo em falso. Teve apenas 32% de aprovação crítica e foi um horror nas bilheterias, arrecadando apenas 8 milhões, enquanto custou 33 milhões de dólares. Aí, em 1997, o Johnny se junta ao Marlon Brando em outro filme independente chamado Bravo, que é baseado num livro do mesmo nome. Essa produção também contou com o Johnny dirigindo. Foi sua primeira vez nesse ofício, e ele também escreveu o roteiro com o seu irmão. O custo desse filme foi de 6 milhões, e esses filmes artísticos que o Johnny estrelou em massa, normalmente passavam por festivais antes de qualquer outra coisa. O objetivo é conseguir a aprovação dos críticos desses festivais, e esses festivais também dão muita visibilidade entre essa cultura, sem contar as premiações desses festivais, que também é uma bolha à parte. Só que aí os críticos detestaram essa história, o filme pegou apenas 36% de aprovação, e o Johnny, que devia estar financiando a produção, decidiu deixar de distribuir o filme nos Estados Unidos, porque ele falou, se não deu certo aqui, imagina lá. O filme nunca chegou aos Estados Unidos, nem no cinema, nem em DVD. Depois de pegar muitos projetos íntimos, o Johnny retorna a um filme maior, dessa vez em Donnie Brasco, estrelado pelo Al Pacino. O Johnny, nesse filme, interpreta um agente do FBI infiltrado. Então, ele é o segundo principal. Na verdade, eu fiquei confuso, porque quando eu busquei a ficha técnica, há uma controvérsia. Algumas diziam que colocava o Johnny em primeiro lugar. A crítica deu 88% de aprovação.
E a bilheteria foi maior ainda, 124 milhões, enquanto o custo desse filme ficou na casa dos 35. Depois desse sucesso, nós chegamos em 1998 e o Johnny participa do filme Medo e Delírio, um filme de comédia. Ele é a estrela aqui. Esse filme alcançou 50% de aprovação crítica. Ele custou 18 milhões, mas as bilheterias ficaram em baixa. 13,7 milhões de retorno. Depois disso, ele engatou em um filme macabro, O Último Portal. A sinopse desse filme é um tanto sinistra e esse filme custou 38 milhões e arrecadou 58,4. Foi misto. A aprovação crítica também ficou mais embaixo, chegou a 44%. Eu acho que esse filme não tem muitos fãs, pelo que eu pesquisei. Após a separação do Johnny com a Kate Moss, ele então inicia o relacionamento com a Vanessa, nesse momento que ele vai lá pra Paris, que tem aquele rolo todo com a boate. E olha só que interessante, ele conheceu a Vanessa durante as filmagens desse filme, O Nono Portal. Aí nós chegamos em 1999, ele participa de um outro filme chamado Enigma do Espaço, e eu fui olhar bem a crítica, eles elogiaram a performance dele e também da outra atriz que coestrelou. Só que a história, ninguém engoliu. A crítica deu 15% de aprovação. O filme custou 75 milhões, mas com certeza alguém foi demitido, porque a bilheteria pegou de volta apenas 19. No mesmo ano, ele estrela a fantasia sobrenatural A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E essa é outra parceria com Tim Burton. Esse filme custou 70 milhões e arrecadou gigantes 207. As críticas também foram formidáveis, com 70% de aprovação. E logo depois, o Johnny é preso após uma briga envolvendo fotógrafos do lado de fora de um restaurante em Londres. A confusão aconteceu quando os fotógrafos tentaram tirar uma foto dele. E aí parece que o Johnny ameaçou esses fotógrafos com uma prancha de madeira quando eles o abordaram do lado de fora do restaurante. Isso tudo numa manhã de domingo. Aí o Johnny foi advertido depois de passar 4 horas sob custódia e foi liberado. Aí a gente tem a virada do século e chegamos nos vindouros anos 2000. O Johnny participa do filme Chocolate. Se você olhar para a capa, você pensa, nossa, ele é o protagonista. Mas na verdade, ele é o 6º personagem em ordem de importância. O filme custou 25 milhões e captou 152 milhões nas bilheterias globais. Quem foi assistir o filme achando que o Johnny era o protagonista deu de cara com a parede. Mas a aprovação crítica chegou a ser mista, com 62% de aprovação. No mesmo ano, o Johnny participa de outro filme, Antes do Anoitecer. E ele é o 3º da linha de frente dessa biografia do poeta Reinaldo Arenas. E esse filme custou 20 milhões e pegou de volta 8 milhões e meio. A crítica foi mais gentil, dando 73% de aprovação. E aí tem o 3º projeto desse ano, Por que Choram os Homens. Pasma, temos de novo aquele golpe da publicidade. A foto dele é a central no pôster, só que no filme ele é o 6º personagem de importância. Na crítica, o filme se deu mal, 36% de aprovação, só que o orçamento é desconhecido. E a bilheteria captou 1,8 milhões. Então, não sei se ficou em prejuízo ou não, mas tudo indica que sim. E aí chegamos em 2001 e ele acata um papel em Profissão de Risco, um biográfico filme policial que ele lidera aqui ao lado da Penélope Cruz. Esse filme custou caro, 50 milhões e arrecadou 83 milhões nas bilheterias. A crítica elogiou muito a atuação do Johnny, mas deu ao filme apenas 55% de aprovação. Logo depois, ele é visto no filme Do Inferno, literalmente, esse é o título. Aqui ele interpreta um detetive que investiga Jack o Estripador. A crítica deu 57% de aprovação. O filme custou 35 milhões e arrecadou 74 milhões nas bilheterias. E então, depois de anos fazendo vários trabalhos seguidos, ele tem o seu primeiro ano sabático. E é aí que nasce o seu filho, Jack. Ele fica fora da tela em 2002, mas já retorna em 2003. Do seu personagem de maior sucesso, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que custou caríssimos 140 milhões. Os jornalistas esperavam que esse filme fosse um fracasso devido ao gênero pirata. Os últimos filmes de pirata que haviam sido produzidos por Hollywood
foram desastrosos nas bilheterias, mas este filme surpreendeu. Ele estreou liderando o fim de semana com 46 milhões, arrecadando 654 milhões no mundo todo. Sem contar que a crítica aprovou esse filme com 80%. A Disney ganhou mais de uma fortuna, vendendo 11 milhões de DVDs, faturando 235 milhões com essas vendas. A atuação do Johnny recebeu uma aclamação intensiva. Ele foi indicado ao Oscar, ao BAFTA, ao Globo de Ouro e a uma série de outras premiações. Ele saiu vencedor como melhor ator no Screen Actors Guild Awards. E ele saiu vencedor como melhor ator no Screen Actors Guild Awards, que é uma premiação onde os atores votam. Depois desse brilho todo, ele foi parar no filme Era Uma Vez no México. Ele é o terceiro personagem principal e a produção desse filme custou 29 milhões de dólares e faturou 98. A crítica considerou que o Johnny roubou a cena do protagonista Antônio Bandeiras e deu 68% de aprovação. Ele também foi nomeado o homem mais sexy do mundo pela revista People nesse ano. Aí em 2004, Johnny funda a produtora Infinity Mirror para desenvolver projetos onde atuaria como ator ou então produtor. E ele dirige essa empresa como CEO, enquanto a sua irmã Christy Dombrowski atua como presidente. Aí ele encabeça o filme A Janela Secreta, baseada em um livro do Stephen King. E esse filme custou 40 milhões e arrecadou excelentes 92 milhões de dólares. A crítica gostou do Johnny, mas nem tanto do filme, dando 46% de aprovação crítica. Aí depois ele faz uma participação especial no filme Viveram Felizes para Sempre, que é uma produção francesa, custou 9 milhões e arrecadou 13 milhões. A aprovação crítica desse filme é mais morna, 57%. E aí no último projeto desse ano, ele estrela O Libertino. É um filme artístico britânico de orçamento desconhecido que arrecadou 10 milhões de dólares. E os críticos não gostaram muito desse filme, ele alcançou só 36% de aprovação. E ele atua em mais um projeto, o último desse ano, que é Em Busca da Terra do Nunca. A Kate Winslet é a segunda aqui no elenco e esse filme custou 25 milhões e chegou a um bolo gigantesco de 115. A aprovação crítica também lá nas alturas, 83%, e o Johnny ganhou sua segunda indicação ao Oscar e a quarta indicação ao Globo de Ouro e a uma outra série de premiações. Aí em 2005 ele se destaca ferozmente, outra vez repetindo uma nova parceria com Tim Burton, no fantasioso A Fantástica Fábrica de Chocolate. Antes da Warner Bros. Colocar o Tim Burton como líder desse projeto, quando eles estavam orquestrando o filme, eles cogitaram uma série de atores para pegar o papel de William Wonka. Vocês não vão acreditar, mas entre os nomes selecionados estão Bill Murray, Christopher Walken, Steve Martin, Robbie Williams, Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Robert De Niro, Brad Pitt, Will Smith, Mike Myers, Ben Stiller, Leslie Nielsen, Michael Palin, Patrick Stewart e até o Adam Sandler. E a empresa do Brad Pitt, Plan B Entertainment, ficou encarregada de cofinanciar o filme com a Warner Bros. E o Michael Jackson, novamente, queria ativamente o papel de William Wonka. E ele secretamente gravou uma trilha sonora original para o filme em um pequeno estúdio em Los Angeles. A Warner Bros. Não queria o Michael Jackson no papel, alegando que ele não seria comercializável para interpretar o William. Isso poderia assustar as pessoas por ser um filme familiar. No entanto, eles enlouqueceram com a trilha sonora. Falaram: isso que você gravou aqui está maravilhoso e nós estamos dispostos a pagar o que você quiser por essas músicas. Dá o seu preço, Michael. Dá o seu preço que a gente quer. A gente pode até te dar um pequenininho papel no filme, tá? O protagonista não, mas a gente quer essas músicas. Michael Jackson ficou muito chateado. Falou: se eu não ganhar o papel, vocês não vão ouvir as minhas músicas novamente. E ele pegou e engavetou essas músicas. O estúdio teve que ir atrás de um compositor. Quando Tim Burton foi colocado na liderança, rapidamente ele considerou o seu amigo Johnny Depp para o papel. E ele até pensou que se o Johnny não pudesse fazer o papel, o Dwayne Johnson poderia substituir o Johnny. Porém, assim que o Tim abordou o Johnny, ele assinou o contrato sem ler o roteiro. E ele decidiu seguir uma abordagem completamente diferente do que o ator Gene Wilder
fez na adaptação cinematográfica da Fantástica Fábrica de Chocolate em 1971. A fotografia principal do filme começou em 21 de julho de 2004. Durante as filmagens, rolou um problemão. Tinha uma cena lá no Rio de Chocolate. E aí, no mês de julho, uma lente de câmera que custava $540 mil caiu acidentalmente no Rio de Chocolate falso. Isso atrasou a produção e destruiu completamente a câmera. E aí teve um outro obstáculo durante as filmagens, e esse eu achei que foi pior, que foi a existência da regra do sindicato local. Eles estabeleceram que as crianças do filme só poderiam trabalhar 4 horas e meia por dia. É lógico que o diretor e o compositor, o Danny Elfman, que estava trabalhando no filme simultaneamente com o Tim, ao mesmo tempo que ele também estava produzindo outro filme, que nós já vamos falar aqui, Noiva Cadáver, acharam isso muito difícil, porque você tem que organizar tudo para que os atores possam participar apenas 4 horas e meia. Só que aí, as filmagens levaram 6 meses, terminando em dezembro de 2004. Apesar desses desafios imensuráveis, o Tim Burton afirmou que a produção terminou dentro do previsto. E o sucesso foi grandioso. O filme arrecadou $56 milhões em seu fim de semana de estreia. Foi o 5º maior faturamento do fim de semana de abertura de 2005, ou seja, de um filme que estreou no ano de 2005, e ficou em primeiro lugar por 2 semanas nos cinemas. O filme teve um alto custo de 150 milhões, mas arrecadou o triplo, 475 milhões em todo o mundo. Na época do lançamento, os ganhos de abertura do filme marcaram a maior estreia do Johnny Depp até os dias de hoje, superando até mesmo a abertura de Piratas do Caribe, que ficou ali na casa de $46 milhões. O bom desempenho geral do filme foi atribuído a críticas amplamente favoráveis dos críticos, e o Johnny Depp ganhou uma outra indicação ao Globo de Ouro. Interessante que uma ação de marketing do estúdio foi barras de chocolate produzidos pela Nestlé, como se fossem da Willy Wonka Company, ou seja, a fábrica do filme. E essa pequena gama de Wonka Bars foi lançada aproveitando a proeminência do filme, de forma limitada. O filme se tornou o 58º filme de maior bilheteria de todos os tempos quando foi lançado, e o 7º maior lançamento dos Estados Unidos do ano de 2005, e o 8º maior em todo o mundo durante o ano de 2005. No Reino Unido foi o 4º maior filme de bilheteria do ano, e o filme também é o 16º filme musical de maior bilheteria de todos os tempos e continua sendo a 2ª maior bilheteria de Tim Burton, atrás apenas de Alice no País das Maravilhas, que a gente vai ver mais para frente. O Johnny Depp prestou homenagem ao Gene Wilder, que interpretou o Willy na primeira adaptação, lá da década de 70. E ele elogiou o desempenho do Wilder, falou que foi brilhante e sutil, e relatou em entrevistas, olha, ele fez um trabalho excelente, maravilhoso, ele prestigiou o ator da primeira versão. Aí em 2005, antes do lançamento, esse ator foi chamado também para ser questionado do que ele pensava desse remake. E ele falou aos críticos, olha, eu estou ciente dos elogios do Sr. Depp, mas, embora eu esteja agradecido, eu não gostei dessa produção. Porque são pessoas que produziram esse filme pensando como podemos ganhar mais dinheiro. Por que você quer refazer o Willy Wonka? Não vejo sentido em voltar e fazer algo tudo de novo. E os cineastas até enfatizaram que essa produção de 2005 era uma adaptação do livro de 1964 e não o remake do filme de 71. E o Johnny falou que achava as observações do Wilder decepcionante, porque ele falou, olha, eu posso entender de onde ele está vindo, eu acho. Mas quando os estúdios nunca fizeram nada por dinheiro? Ninguém nunca fez um filme na história do cinema onde eles não estavam esperando algum retorno. Em 2013, esse ator foi entrevistado de novo e ele proferiu críticas ainda piores. Ele falou que o filme foi um insulto e que o trabalho do Tim Burton foi horroroso e que a Warner Bros. Foi muito gananciosa e que ele até gosta da Warner, mas eles acharam decepcionante o que eles fizeram e que ele não ligava para o Tim Burton e que ele não concordava com ele e não se importava com o Tim, apesar de achá-lo um homem talentoso. Depois desse filme, há uma segunda parceria do Tim e do Johnny no mesmo ano,
que é a animação Noiva Cadáver. O desenho recebeu 84% de aprovação e no orçamento ele ficou ali entre 40 milhões e nas bilheterias arrecadou excelentes 118 milhões. Aos 42 anos, o Johnny foi imortalizado em Hollywood, Los Angeles, na Califórnia, onde deixou a marca das mãos na emblemática calçada da fama. O Johnny colocou suas mãos sobre o cimento, ainda molhado, em frente ao teatro chinês. E aí, em 2006, o Johnny retorna para a franquia Piratas do Caribe, no capítulo intitulado O Baú da Morte. Este filme custou 225 milhões e arrecadou 1 bilhão nas bilheterias. A aprovação crítica caiu para 53%, mas se tornou o filme de maior bilheteria do cinema naquele ano. E também o terceiro filme de maior bilheteria da década de 2000. Foi o terceiro filme da história a atingir a marca de 1 bilhão em todo o mundo e atingiu a marca em tempo recorde, apenas 63 dias. Um recorde que foi superado por muitos filmes, dos quais o primeiro foi Avatar, em janeiro de 2010. A Disney faturou horrores em DVD, eles venderam 16 milhões de unidades e ganharam 320 milhões apenas no ano de 2006, isso tudo fora as bilheterias. E olha só, o Johnny foi indicado ao Globo de Ouro por sua atuação nesse filme e foi a sua 4ª indicação interrupta, mas sem levar nada. Aí em 2007 ele chega na terceira parcela da série Piratas do Caribe, dessa vez o capítulo intitulado No Fim do Mundo. Esse filme foi gravado ao mesmo tempo que o anterior, e apesar disso, o orçamento subiu um pouco, chegando a 300 milhões. A bilheteria desse filme ficou um pouco abaixo, na casa dos 960 milhões, mas é lógico que continua sendo uma resposta astronômica. E em DVD, com certeza, os acionistas da Disney tiraram um ótimo bônus aquele ano, porque eles arrecadaram mais de 296 milhões nas receitas e foi o DVD mais vendido de 2007. Só que a crítica aqui declina ainda mais, chegando a 44% de aprovação. Tanto nesse filme como no segundo, as críticas foram declinando por conta do enredo. Os outros aspectos da produção, como CGI e atuação, foram bastante elogiados, mas a história começou a irritar os críticos. Aí em 2008, o Johnny lidera o filme Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Flat. Esse musical de terror é uma outra parceria do Johnny Depp com o Tim Burton. O filme custou belíssimos 50 milhões, enquanto arrecadou 153 milhões nos cinemas. A crítica concedeu muitos aplausos e uma aprovação que ficou alçada em 86%. O Johnny Depp foi amplamente elogiado por sua atuação afiada, recebendo uma indicação ao Oscar, e após 4 indicações seguidas, sem conquistar a estatueta, na 5ª ele leva, pela primeira vez, um Globo de Ouro. Sem contar que ele coleciona outros elogios do Circuito Nacional de Críticos de Cinema. É interessante ressaltar que a equipe de marketing e publicidade desse filme tentou passar a perna no público. Eles esconderam a parte musical dos trailers e spots, que são trailers de 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos que passam nos comerciais de TV, no Reino Unido. E as pessoas ficaram furiosas quando elas foram para o cinema e de repente perceberam que o filme era um musical. Tinha várias músicas. Elas saíram no meio da sessão. E aí, porque muita gente falou, eu não vim aqui para assistir cantoria. Então eles até denunciaram lá para o pessoal que condena publicidade enganosa na época, mas fora isso deu tudo certo. E essas denúncias não levaram a nada. Aí em 14 de janeiro de 2008, o Johnny visitou secretamente o Great Ormond Street, o hospital, para doar 1 milhão de euros do seu próprio dinheiro, porque ele queria agradecer o hospital por ter salvo a vida da sua filha. Pois é, em março de 2007, durante as gravações desse filme, a Lily Rose passou 9 dias nesse hospital depois que ela foi envenenada, o que levou à falência de seus rins. Ela teria contraído esse vírus enquanto estava com o Johnny e com a Vanessa em uma mansão alugada em Richmond, quando o Johnny estava filmando. E aí, quando eles se deram conta da gravidade, as filmagens foram interrompidas
e o condicionamento dela piorou tanto que eles acharam que ela poderia não sobreviver. Então depois que isso tudo passou, o Johnny foi lá, convidou os médicos e enfermeiros para a estreia do filme em Londres, e em 29 de novembro ele foi ao hospital sem chamar publicitários e avisar a imprensa e passou 4 horas contando histórias de ninar para os pacientes. Ele estava vestido com a roupa do capitão Jack Sparrow, inclusive o seu traje veio direto de Los Angeles. Aí em 2009 nós chegamos em Inimigos Públicos, um filme policial baseado em um livro que é mais ou menos real, e mais uma vez o Johnny lidera o elenco, e o orçamento desse filme foi de 100 milhões de dólares, e ele arrecadou altos 214 milhões. Parte da crítica foi fisgada positivamente, dando 64% de aprovação, e o Johnny foi considerado o homem mais sexy do mundo novamente. Já em 2010, o Johnny dá as mãos outra vez para o diretor, o Tim, só que agora amparados pela Disney, no conto Alice no País das Maravilhas. O orçamento pomposo ficou na casa dos 200 milhões, enquanto a bilheteria bateu ótimos 1 bilhão. A crítica aqui foi mais contida, dando 51% de aprovação, e o Johnny é indicado ao Globo de Ouro pela sua performance. Nesse mesmo ano, o Johnny Depp divide o palco com Angelina Jolie no suspense romântico O Turista. Esse filme é um remake de um filme francês, e a produção centrou-se no ousado orçamento de 100 milhões. No cinema, o filme conseguiu 278 milhões, porém a crítica foi uma pedra no sapato dessa produção. Eles detestaram o enredo e acharam que o Johnny e a Angelina não tinham química nenhuma. E eles até citaram, eu fui ler as críticas, eles falaram assim, olha, não dá pra negar, o cenário é bonito, as estrelas são lindas, só que essa história é péssima e confusa, não tem nada a ver. Pois é, a aprovação ficou acoplada em 20%. Só que aí temos uma reviravolta, que não é bonita. Sim, porque o filme recebeu 3 indicações ao Globo de Ouro: melhor filme, melhor ator e melhor atriz. Essas indicações por si só são absurdas, considerando que as premiações se desenrolam aos moldes da crítica. Se um filme é muito criticado, os atores são muito criticados, dificilmente eles serão indicados, já que quem critica é quem indica, é quem vota nessas premiações. Essas premiações não são conduzidas pelo gosto popular. E o que deixou a questão ainda pior é que as categorias melhor filme, melhor ator, melhor atriz não correram nas prateleiras do melhor drama, e sim nas categorias de comédia. Pois é, um filme de suspense indicado na categoria de melhor filme de comédia ou musical. Foi bem estranho e ninguém engoliu isso, porque não faz sentido. Inclusive, na sala de imprensa, no dia do anúncio aos indicados ao Globo de Ouro, quando foi anunciado o Johnny Depp, a Angelina e o filme, os jornalistas caíram na gargalhada. Isso virou manchete quando eles ouviram que o Turista havia sido indicado na categoria de comédia. E é aí que eu vou explicar o que aconteceu. Acontece que o Globo de Ouro sempre foi uma premiação de mente aberta. Inclusive, tem muitas pessoas que sempre acharam que a premiação Globo de Ouro era mais divertida que o Oscar e o Emmy, considerando que o Globo cobre TV e cinema simultaneamente. E aí o Globo sempre fez umas coisas diferentes. Eles sempre indicaram pessoas inesperadas, o que de certa forma era muito bacana, porque o Emmy sempre ficou marcado por ser uma premiação muito tradicional, o Oscar então nem se fala, tem que ser aqueles filmes que basicamente só a crítica gosta. Então, nesse mar de indicações inesperadas, algumas, não muitas, mas algumas, eram nada a ver, não dava pra defender, literalmente. Você olhava e dizia, que é isso? Ou então você recarregava a página para ter certeza que não havia sido um erro de digitação do redator. Então sempre foi polêmica essas indicações que não tinham nenhum prestígio. E esses eventos, na verdade, eram ocorrências de um mover bastante questionável da própria indústria. Sim, porque os votantes eram subornados com presentes e viagens luxuosas dos estúdios. Olha, essa viagem é um oferecimento do filme tal. Você ganhou uma passagem para as Bahamas para conhecer a atmosfera do filme BWSA4. E por aí vai. Funcionou durante muito tempo assim. Às vezes o estúdio queria
bancar alguma coisa de renome naquele ano, e ele pegava os 100 votantes do Globo de Ouro e mandava para uma ilha no qual o filme foi supostamente gravado, e aí vocês já entenderam. Então, nesse caso aqui, as 3 indicações foram descaradamente compradas pelo estúdio, que nesse caso era a Sony. Só que há um paralelo interessante aqui. Lembra que o Johnny havia sido indicado por Alice no País das Maravilhas? E ele foi indicado também pelo Turista. Então, o Johnny recebeu 2 indicações na mesma categoria. Em tese, ele concorreu contra ele mesmo. E o vencedor desse ano não foi ele. Na verdade, foi um ator que eu nunca ouvi falar, chamado Paolo Giamatti, em um filme que eu nunca sonhei que existia, A Minha Versão do Amor. Em 2011, o Johnny se destaca na animação Rango, que custou 135 milhões, a produção recuperou 245 milhões nas bilheterias. E depois ele engrena na 4ª parcela, sim, de Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. O orçamento desse filme é assustador, chegando a 410 milhões de dólares, mas a bilheteria compensou e muito, passando de 1 bilhão. A resposta da crítica aqui é ainda pior e pessimista que o segundo e terceiro filme, parando em 33%. Eles continuaram reclamando do roteiro, que desde o primeiro filme foi escrito por Ted Elliott e Terry Rossio. Na tela, o Johnny Depp tinha uma ternura que outros não tinham, e fora da tela, os jornalistas o amavam. Enquanto outras celebridades eram arrogantes e estúpidas nas entrevistas, o Johnny sempre foi gentil com todo mundo nas coletivas de imprensa. Ele falava sobre sua vida amorosa, mostrava os truques que conseguia fazer com o cigarro e conquistava a simpatia do público e da crítica ao mesmo tempo. Um feito que não é para todos. Mas o Johnny Depp está prestes a entrar em uma armadilha que lentamente vai levá-lo do topo ao fundo do poço, num dos maiores escândalos de Hollywood. Mas isso você vai ver na segunda parte dessa biografia. Ah, se prepara, vai vir coisa pela frente, viu? Eu esqueci de falar algo no começo, mas eu vou falar agora. O segundo episódio, a parte 2, sai amanhã. E dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, o link para a continuação já vai estar fixado no primeiro comentário, ok? Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site ou comigo lá pelo Instagram. O livro é enviado para todo o Brasil ou quase em qualquer lugar do mundo também. Esse livro é repleto de reviravoltas. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, e ele precisa descobrir o que está acontecendo enquanto suspeita que um serial killer pode estar escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram se você quiser. Entra lá pro canal do Telegram, pois é, bastidores e coisas quentes que jamais emergem aqui estão narradas em detalhes por lá. Vem, se junta com a gente lá no Telegram. Temos também um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Lembrando que a análise do final dessa biografia vai ser assim, chocante, se prepara. A gente se vê na parte 2 e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!